Olá, meu nome é Alessandra Silva e juntamente com a minha colega Luísa vou apresentar o nosso projeto sobre o estudo da estabilidade térmica de filmes de poliácido lático com nanopartículas de óxido de zinco. O poliácido lático é um polímero biodegradável derivado de fontes renováveis, como o amido e o açúcar, por exemplo, e possui propriedades ideais para aplicação em embalagens de alimentos. As nanopartículas de óxido de zinco têm sido introduzidas em materiais de PLA devido às suas propriedades de proteção UV e atividade antibacteriana, aprimorando assim a conservação dos alimentos acondicionados em embalagens de PLA. Porém, a estabilidade térmica do PLA pode ser influenciada pela inclusão das nanopartículas de óxido de zinco e, consequentemente, o processamento do material ou seu uso final podem ser afetados. O objetivo do projeto é avaliar o efeito de diferentes concentrações de nanopartículas de óxido de zinco na estabilidade térmica de filmes de PLA, por meio da análise termogravimétrica. As nanopartículas de óxido de zinco foram sintetizadas por meio de um método hidrotérmico assistido por micro-ondas, onde a solução de acetato de zinco com água deionizada foram misturadas ao hidróxido de amônio e aquecido por 30 minutos em um micro-ondas. As nanopartículas produzidas foram lavadas, filtradas e secas na estufa por 2 horas a 70 graus. Cada filme foi preparado pela dispersão de PLA com óxido de zinco em cloroforme a 50 graus. Após o resfriamento, o material foi vertido em placas de Petri e mantidos em capela de exaustão para a evaporação do solvente e formação dos filmes. Depois de prontos, foram submetidos a um tratamento térmico a 150 graus por 10 minutos, para eliminar quaisquer resquícios de solvente e melhorar as propriedades mecânicas e ópticas dos filmes. A estabilidade térmica dos filmes tratados foi avaliada por termogravimetria, em um analisador TGA 55, e as medidas foram feitas na faixa de 25 a 600 graus, com uma taxa de aquecimento de 10 graus por minuto, sob uma atmosfera inerte. Olá, meu nome é Luísa e estarei apresentando os resultados da nossa pesquisa. Primeiramente, trouxe aqui, neste gráfico, a análise termogravimétrica dos filmes de PLA puro e com diferentes teores de nanopartículas de zinco. Bom, a figura 1 mostra que, à medida que o teor de nanopartículas de óxido de zinco aumenta nos filmes, a estabilidade térmica decai. Porém, este efeito é reduzido a partir de 1% em massa de nanopartículas, sugerindo que deve existir um limite para a dispersão homogênea das nanopartículas na matriz polimérica. E, portanto, para influenciar a estabilidade térmica, nota-se que, ainda, a temperatura de decomposição térmica foi reduzida em aproximadamente 65 graus, para a composição com 2% em massa de nanopartículas em comparação ao PLA puro. Conclusão. A inclusão de nanopartículas de óxido de zinco reduz a estabilidade térmica dos filmes, até que, aparentemente, um limite de dispersão das nanopartículas na matriz de PLA seja alcançado. Apesar disso, o material ainda mantém estabilidade térmica em temperaturas satisfatoriamente superiores à temperaturas de fusão do PLA, entre 150 a 180 graus, o que garante o seu processo por técnicas utilizadas para a fabricação de embalagens para alimentos, como injeção, extrusão e termoformagem. Aqui eu trouxe as referências e os agradecimentos. Obrigada a todos.